Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mas eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Bom pessoal, vamos por partes, né? O repórter Samir Carvalho, colunista do UOL, que tem o Café do Setorista aqui no YouTube, publicou acho que ontem até, ou anteontem, uma notícia, eu até fiquei sabendo só durante o jogo aberto da terça-feira, né, que eu estava no ar, de que ele tinha publicado essa notícia de que alguns jogadores estavam insatisfeitos ou incomodados com decisões do Ramon Dias. E aí tem a ver... Por isso que eu estou citando aqui o Samir, porque a informação dele é muito específica. Eu já tinha de que o desconforto, a desconfiança, e tinha passado para vocês, com relação às escolhas, às decisões de Ramon e Emiliano, especialmente nesses dois jogos contra o Flamengo, elas não eram apenas da torcida. Elas eram de forma interna, mas também por parte de quem comanda o futebol. Mas, obviamente, né, quando a gente fala interna, está intramuros, né, está dentro do vestiário. O Samir Carvalho ele foi mais específico, ele conseguiu informação de que dois jogadores especificamente estavam descontentes. E ele citou, nominalmente, Fagner e Igor Coronado. O Fagner, ele é um cara, digamos, como direi isso? O Fagner, assim, ele tem tido problemas com treinadores nos últimos tempos. E o Fagner não vem performando. Esboçou um bom momento ali na troca, quando chega o Ramon, quando ele volta de lesão, de um longo tempo parado. E aí até se torna né, um líder como ele né, sempre foi e tudo mais, no vestiário, nos vídeos de bastidores, porque um dos remanescentes aí, né, de um time que foi, de um elenco que foi completamente reformulado. Mas de novo ele perdeu espaço. E o Fagner não é de hoje, vem tendo problemas aí de, enfim... para entrar em forma, para desenvolver o mesmo futebol, e eu não entendo, honestamente, como a diretoria renovou com o Fagner de uma forma prematura. Acho que a avaliação poderia ser feita ao final do ano, mas no meio do ano já tratou de renovar contrato com ele que tinha contrato apenas até o final dessa temporada. Enfim, o Fagner seria um desses jogadores descontentes. O outro é o Igor Coronado, que quando ele entra no jogo contra o Flamengo, chamou atenção para algumas pessoas de que ele não entra de uma forma muito intensa e muito dinâmica. Não é muito o estilo do Coronado, tá? Para quem estava imaginando, sei lá, o Coronado entrando, correndo e tal, ele é um cara mais posicionado, um cara da bola parada, um cara num passe de infiltração e tal. Esse é o jogo dele. Mas tem uma situação. O Igor Coronado foi o cara que destruiu nos jogos contra o Fortaleza, por exemplo, na Sul-Americana. E até a gente entra num consenso aqui, pelo menos a minha avaliação é de que ele talvez não tenha que ser titular realmente. Para muitos até tem que ser. Eu acho que não. Eu acho que o Rodrigo Garro tem mais intensidade, é um cara que recompõe mais, é um cara que vem buscar o jogo. O Coronado, ele trabalha mais naquele último terço e tem muita qualidade para isso. E pode ser uma grande arma para segundo tempo. E aí, num recorte do jogo, você pode ter os dois jogando juntos, ou até mesmo quando você precisa preservar o Garro, o jogo está decidido, tira o Garro, põe o Coronado. Até elogiei aqui nos últimos tempos. Olha que luxo o elenco do Corinthians. Você pode ter um para um primeiro tempo, outro para o segundo, você pode alternar jogadores, descansar um e tal. O Corinthians tem dois meias de muita qualidade, mas isso nem sempre agrada, né? Porque talvez na ideia, e estou falando bem talvez aqui, porque é a informação do Samir, talvez a ideia do Igor Coronado seja jogar mais, ser titular. E é normal, né, cara? Assim, num elenco você não vai agradar todo mundo. O André Hernan obteve informações de bastidores dizendo que o Ramon recebe esse descontentamento, essa inconformidade com naturalidade. Porque é aquele velho discurso dos treinadores de que o legal é ter jogador insatisfeito querendo jogar. O pior é ter jogador acomodado. Sabe aquele jogador que sai substituído e arremessa a caneleira, chuta o baldinho d'água lá, e aí vão no treinador e ele fala assim, pô, claro, ótimo, excelente. Eu não quero um jogador que se acomode com a reserva, eu quero um jogador que queira jogar, irritado de ser substituído. É aquele discurso, mais ou menos isso, foi dessa maneira que o Ramon Dias respondeu. O fato eu conversei com o Samir, inclusive, durante o dia, porque a gente acabou repercutindo no jogo aberto e tudo mais, e aí fui também buscar mais algumas informações, e aí ele inclusive, revelou no vídeo dele, e eu estou passando aqui para vocês, não sei se vocês acompanham, né, porque daqui a pouco você vê só um vídeo lá, um vídeo aqui e tal, então a gente está meio que trabalhando em conjunto aí, né? Conversei com ele, ele falou assim, cara, o filho do Fagner, o Henrique, passou a seguir o Samir recentemente, eu não sei se foi no dia e tal, e curtiu a postagem em que ele fala do descontentamento dos dois jogadores, incluindo o Fagner.
E isso, assim, no meio da rede social é um indicativo, né? O Henrique vai lá e curtiu, foi lá e curtiu a publicação, digamos que referendando, né, o descontentamento do seu pai com algumas escolhas do Ramon Dias, e o Fagner foi inclusive preterido, né, nos últimos jogos, porque o Mateuzinho virou titular. E aí eu aqui desse lado, dando a minha opinião como analista, como comentarista, não vejo problema nenhum. O Fagner não tem merecido sequer alguns minutos. O Rodrigo Vessone, que até meu parceiro, assim, respeito muito do meu timão, fez uma pergunta pro Ramon e pro Emiliano, perguntando se o Fagner tinha alguma coisa, do porquê que ele não entrou, porque ele sempre foi um cara importante pelos lados do campo, que eles preferiram o Giovani. E aí eu daqui discordo e confronto amavelmente o Vessone, porque de verdade não foi por isso que o Corinthians acabou eliminado, né? Não foi porque o Fagner não entrou. O Fagner não vem apresentando absolutamente nada nos últimos tempos. Mas enfim, a informação é de que o Fagner está descontente e o Coronado também. Vocês veem que essas informações, muitas vezes, elas são vazadas e até permitidas que se vazem e de certa forma, autorizadas e incentivadas para que esse processo de fritura, ele aconteça. E aí, quando a diretoria, que já não está muito satisfeita com alguma coisa, resolver trocar no final do ano, vai ter argumento para isso. Vai estar, digamos assim, balizada pela pressão da torcida, pela pressão da opinião pública, pela pressão do elenco. Porque sabe que isso, se ficar de forma interna, não vai repercutir. A imprensa é usada muitas vezes, eu já falei com você sobre isso. Não estou dizendo que o Samir foi usado, não. Estou falando que nesse caso especificamente tem sim fundo de verdade, porque eu também tinha informações nesse sentido. O Samir descobriu quem são os caras. E quando essas informações são vazadas, muitas vezes é interesse da diretoria. Tá bom, deixa lá, tá? Porque a gente começa a sentir o termômetro. Diretoria, eles não vão demitir o Ramon Dias agora, tá? Mas para 2025, meu amigo, eles já têm inclusive nomes na pauta, tá? Para 2025, eles já têm alguns nomes na pauta. Entre eles, o nome que o craque Neto disse hoje, que é o Renato Gaúcho. Aí, meu amigo, aí pega, entendeu? A informação é super verdadeira, claro. Não estou falando que pega a informação. O que pega é o nome, né? Porque, pô... Cara, o Renato Gaúcho, velho, faz tempo que ele não faz uma boa campanha, né? Aí você vai pensar assim, sabe, mas fez ano passado, né, na geração... Soares estava por lá, aquela coisa toda. Mas, enfim, o que mais me pega no Renato Gaúcho é que ele, né, tinha tudo para treinar o Corinthians, só que o Corinthians estava com o Duílio, não tinha contratado aquele bando de medalhão, né, que o Duílio trouxe. O time ainda era Casares, Otero, Léo Natel, Ramiro, Luan, Gabriel, enfim, era esse o time do Corinthians. Aí ele aceitou a proposta do Duílio, tá? Eu lembro que uma fonte me disse, Samir, só falta assinar, e eu dei isso, a gente me cobra até hoje, porque eu dei a informação que todo mundo deu, que só faltava assinar, mas só cobrar, só eu fui cobrado. Por quê? Eu devo ser bonito pra caramba, velho, né? Eu preciso ver esses espelhos aqui, eu preciso olhar mais no espelho. Só me cobraram na época, eu bati no peito e saí jogando, tá bom, eu falei mesmo, que só faltava assinar, e é verdade. A minuta do contrato estava pronta. Estava pronta. E tem outra coisa, tá? Ele ia receber, a situação do Corinthians não era boa financeira, e não é até hoje, ele ia receber até porcentagem de alguns jogadores da base, alguns inclusive que já deixaram o clube. Ele cresceu o olho, então ia ser até meio estranho, porque depois eu ficava pensando, como é que vai ser isso? O moleque vai subir, o jogador, ele tem porcentagem do jogador, cara, então era um negócio meio estranho na época. Olha só, hein? Tu imagine, por exemplo, que ele tivesse porcentagem do Pedro, o atacante que está no Zenit. Aí você imagina, ele coloca o Pedro e não coloca o Wesley. Cara, é uns negócios de Duílio mesmo que é complicado. E aí, naquela semana que a minuta do contrato ficou pronta, que ele ia assinar naquele dia, um dia, não sei se foi no mesmo dia, um dia antes, o time do Flamengo foi eliminado, tomou uma pancada do Rogério Ceni. Sabe o que ele fez?
não assinou e foi pro Flamengo. Cara, ele fez a mesma coisa que o Vitor Pereira fez, ele fez a mesma coisa que o Tite fez, entendeu? É isso, tá? Aí agora a gente vai lá e vai dar uma nova chance para ele? Eu não daria, eu tenho amor próprio, tá? Eu tenho amor próprio. Renato Gaúcho pipocou, não quis o Corinthians, não é que pipocou, né? Ele cresceu o olho lá no melhor elenco, né? na grana, enfim, fez igual o Tite. O Tite ignorou a história que ele tinha no Corinthians, né? Por Sodoma e Gomorra, entendeu? Sodoma e Gomorra, né? É Ló. Olhou, achou bonito, só que era Sodoma e Gomorra, meu amigo, né? A concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos. Como sempre, né? O ser humano sempre cai nessa, né? É incrível. Então, ele foi, achou que o Flamengo era o melhor caminho, tudo bem, né? Não lembro se ele ganhou títulos lá ou não. Enfim, e agora ele tá na pauta. Cara, pô, se for para trazer ele, traz um cara mais decente, traz o Luiz Castro. Bom, de todos os nomes que são cogitados, eu vou te falar os nomes que são comentados lá dentro para 2025. E se você for muito sensível, que tem uma decisão quinta-feira e que não é bom falar sobre isso, não tem problema, filho. Não tem problema. Calma. Se você colocar agora aí no YouTube, ursinhos carinhosos, pega, pesquisa, ursinhos U-R-S, vou soletrar, I-N-H-O, ursinho S, ursinhos carinhosos, procure no YouTube, vai assistir, tá? Vai assistir. Se for muito pesado, você ouvir que a diretoria do Corinthians já conversa entre eles com alguns nomes para 25, porque eles não querem demitir o Ramon agora, tá? Para 25, então vai no YouTube, ursinhos carinhosos, pô, maneiro pra tu assistir, velho, entendeu? Eles são fofinhos, vai ser legal. Então, gente, ursinhos carinhosos, são fofinhos, ursinhos carinhosos, ursinhos carinhosos. Agora, pra quem aguenta o baque, vamos lá, né? Até porque o baque tem que aguentar, né? Aquela maquiagemzinha insuportável. Os nomes. Renato Gaúcho é o preferido. Luiz Castro é sugerido. Tite, não tem como não falar. E até Fábio Carille, tá? E tem um outro estrangeiro, né, que a fonte falou assim pra mim, Samir, eu esqueci o nome desse cara aí. Um nome aí, eu não sei se é aquele, não sei se é o Anselmo, eu não lembro qual era. Tinha um outro estrangeiro, mas vamos nesses quatro que é certeza. Tá? Luiz Castro, Renato, Tite, Carille. Cara, desses quatro, para 2025, Luiz Castro. Entendeu? Mesmo que o time fique estéril, Luiz Castro. Não tem problema. Entendeu? Leonardo Jardim, Samir, interrogação, né? Carille não. O Carille, meu irmão, né? O Carille é terrível, né, velho? Enfim, são nomes comentados. Agora, presta atenção no que eu vou falar. Existe algum contato com eles? Não. Não existe. Existe uma conversa lá dentro, tá? Para 2025. A ideia é salvar o Corinthians com o Ramon, se possível. Se não for possível, vai ter que trocar antes do final do ano. Porque o Ramon, como qualquer outro treinador, depende de resultados. Entendeu? A coisa mais absurda que eu ouvi é pessoas que estão cravando o Ramon para o ano que vem. Como é que conseguem ser tão inocentes? Cara, como é que você vai cravar? Não, imagina eu chegar aqui e falar: Ramon será técnico do Corinthians até o final do ano. Aí perde pro Cuiabá, perde pro Palmeiras, é eliminado contra o Rádio. Você acha que ele fica? É muita inocência. Não é o que eu quero, só estou dando um exemplo.
Entendeu? A vontade da diretoria é que nesse momento não haja troca, porque o treinador que assumir agora não vai conseguir planejar 25, porque 24 não acabou e o risco de rebaixamento é grande, tá? E aí o Corinthians não quer trocar agora, mas já está comentando nos nomes pro ano que vem. Como comenta? Nome de reforços. O Marquinhos zagueiro é um sonho, o Davi Luiz, o Fabinho Soldado entende que seria um bom líder pro vestiário, entendeu? São nomes cogitados, tanto de jogadores como de técnico, tá? Galhardo tá livre, mas não vi o nome dele citado, tá? Nem o Galhardo, nem o Vitor Pereira, entendeu? E aí, meu amigo, né? Aí tem essa questão. Agora, no futebol tudo pode mudar, né? Porque mesmo se ele ganhar a Sula, aí as coisas podem mudar, né? Salvou do rebaixamento e ganhou a Sul-Americana. A diretoria do Corinthians está muito intencionada em trocar para o ano que vem. Então eu não cravaria que o Ramon ficaria nem ganhando título, tá? Não cravaria, entendeu? Então eles estão muito focados nisso, definidos nisso, tá? Mas enfim, tem que pensar 2024, que tá aí. Fala, fiel, saudações corintianas, meus nobres corintianos. E aí, tudo bem com vocês? Muito bem-vindo aí ao nosso canal Alerta Corinthians Oficial. Aqui você fica sabendo aí de tudo que acontece no bastidores do Corinthians. E vamos para mais um giro aí de notícias do nosso Coringão. Quarta-feira aí carregado de informações valiosíssimas aí, tá? Inclusive confirmado pelos portais, confirmado aí pelo Chico Garcia, confirmado pelo Samir Carvalho, tá? Que foi basicamente a troca do Corinthians de técnicos aí, de técnico do Corinthians aí pro ano que vem. Tá, e agora eu vou dar a minha opinião aí com relação a isso, tá bom, filho? Mas antes, deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário, tudo bem? E também deixa sua opinião aí com relação a essa troca de comando aí, beleza? Fiel, pra ser sincero aí pra vocês com relação ao Ramon, o Ramon, ele tem uma metodologia de treino, de tática diferente dos outros técnicos, isso é normal. Tá? Mas é cultural, gente. Aqui no Brasil é cultura trocar de técnico a cada derrota. Tá? Se a diretoria fosse seguir a torcida, pelo amor de Deus, não teria nem técnico. A própria torcida iria comandar aí o técnico, porque no Brasil funciona assim. Um treinador novo acaba de chegar no time, aí ele tem uma sequência boa de vitórias. Aí o cara começa a perder, perde 3 consecutivos, a torcida já quer a demissão do cara, já quer a demissão desse treinador, ponto final. Aqui no Brasil funciona desse jeito. Tá, o Ramon, primeiro, ele acabou de chegar no Corinthians, ele não tem nem 6 meses, eu acho, de Corinthians, nem um ano, vou botar assim por cima, comandando a equipe do Corinthians. Então ele tem pouco tempo aí no comando do Corinthians, até então, né? E quando ele entrou também não tinha jogadores que nem tem hoje. Então ele, a partir de um princípio de renovação aí, de contratação também de reforço, de solicitação de reforço à diretoria, junto à diretoria. Então o Memphis aí, tu acha que foi quem é que pediu? O Ramon? Não pode ter sido, mas basicamente outros jogadores aí que foram contratados aí pelo Corinthians, basicamente foi o Ramon que pediu, que solicitou junto à diretoria, entendeu? Então, gente, na minha opinião, o Ramon, ele tá fazendo um bom trabalho sim pela equipe do Corinthians, tá? Ele já chegou com um time já ruim, com um time defasado e tal. Então, na minha opinião, fiel, a diretoria teria que manter ele sim na equipe do Corinthians, até para ter um processo, né, com os jogadores, partir de todo esse processo aí de formação também, de agregação do elenco, tá? Então é isso, forte abraço a todos, até o próximo vídeo, vai Corinthians!